Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcela Bernardi, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou jornalista, psicóloga e coach educacional e eu sempre compartilho por aqui vídeos que falam sobre educação para ajudar nesse sentido. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a birra, sabe aquela famosa birra no supermercado? E o que ela tem a ver com regras? Eu vou te explicar. Você está no mercado fazendo compra e a criança está junto com você. E aí pega um pacote de bolacha ou biscoito e coloca no carrinho, você diz que não. Tira, você devolve para a prateleira, ela emburra, pega um chocolate e coloca no carrinho, você diz que não de novo e devolve. E ela pega um salgadinho, outra bolacha e assim vai. Até que você começa a perder a paciência e a criança também. A criança puxa da tua mão, joga no carrinho de novo, fala alto, grita e se joga no chão e fala que vai levar aquilo ali que ela quer comprar e pronto. E você, que estava até então conversando ou tentando conversar, a essa altura possivelmente já está com vergonha de quem está em volta, do que as pessoas vão achar, que vão pensar de você, que educação você dá para o filho, que tipo de mãe você é. E para não passar essa vergonha toda, a criança berrando, o que você faz? Você cede. E aí, já aconteceu com você? Para analisar essa cena famosa, a gente precisa enxergar o antes disso tudo. Eu sempre falo que a birra, o mau comportamento da criança, esconde coisas embaixo disso, como se fosse um iceberg. A birra só foi a consequência, o resultado de algo anterior. A birra é a pontinha do iceberg. Então, a primeira coisa para se analisar é o que causou a birra. A criança não pegar o que ela queria. Certo, ok, mas antes disso, para você analisar a situação, você precisa sempre se fazer perguntas, seja curioso, investigue, vá a fundo, até onde você consegue voltar no ponto inicial de tudo. O que causou tudo isso? Volte à fita. Bom, a gente saiu para ir no mercado e eu falei que o meu filho ia junto. Assim, eu só falei, sem combinado, sem regra, sem nada. Esse já é um ponto. Ou você tirou a criança de casa para ir até o supermercado com você, porque você precisava, lógico, mas aquela é a hora da soneca da criança, ou seja, ela chegou lá e ela já estava com sono, cansada, mas aquelas luzes, barulho, agitação, tudo isso colabora para a birra também. Pode ser isso, e se foi isso, você já percebe a origem do problema, da birra. Então, coisas para evitar esse ataque de birra da criança, para não precisar chegar nele para resolver. Evita tirar a criança na hora do sono, do banho, evita no supermercado o corredor dos doces, se você não precisa de nada dele, porque esse já é típico, dá uma margem muito grande para a criança pedir coisas e fazer birra, não é verdade? E conversa antes de sair de casa, faz combinados, explica como vai ser essa saída de vocês. Essa mãe da historinha aqui falou para a criança antes de sair de casa, antes de chegar no mercado, que ela não ia poder pegar nada de específico para ela, porque hoje era uma compra rápida, menor, só de material de limpeza, só de fruta, o que seja, estou dando aqui de exemplo. Você, mãe, pai, passa orientação para a criança antes de sair de casa e se sim, ela entendeu, não adianta só falar e fazer a criança engolir aquilo, ela precisa entender. Converse, seja criativo, conte uma historinha para explicar o motivo de naquele dia ela não poder comprar nada. O lúdico faz maravilhas com a criança, chega em lugares onde a gente sem criatividade não chega. Esses acordos combinados são super necessários de serem falados com a criança. E aí eu te conto, uma coisa é passar uma regra para um adulto e a outra para a criança. Para o adulto, falar uma vez a regra já é suficiente. Às vezes não, né? Mas em tese, se a regra foi ouvida, entendida, enfim, não há necessidade de ficar repassando aquela regra o tempo todo. Para a criança não acontece assim. Então aquele famoso eu já falei uma vez, se não me obedecer, não funciona. Não adianta falar uma vez só. O cérebro da criança ainda não está preparado, precisa de muito mais tempo para se formar, especialmente se a criança é pequena. Apesar de ser super ensinável, se adaptar rápido, fisiologicamente falando, o cérebro infantil conta com isso, a criança não consegue compreender para atender aquela regra com apenas uma vez de comando. Sobre as regras então, e no caso do supermercado possivelmente faltou repassar as regras antes, ou repassar de forma clara o que são regras claras. O que são regras claras? Escuta só essa história. Uma vez eu estava em uma sessão de estudos e aí uma mãe falou para o filho de 6 anos, guarda todo o material que você pegou. E a criança juntou tudo, estojo, lápis, caderno e deixou alguns livros de lado. Aí a mãe perguntou por que ele não estava levando aquela pilha de livros e ele respondeu, porque esses não fui eu que peguei, mamãe, você que trouxe.
E a mãe rebateu: eu trouxe para você fazer a tarefa, você precisava para atividade, vai guardar isso também. Aí o filho ia questionar: mas mãe, você disse para eu guardar o que eu peguei. E a mãe já cortou: vai guardar agora, quando eu voltar aqui eu não quero mais material nenhum em cima dessa mesa, já avisei. Ai, se eu voltar e ainda tiver alguma coisa. E o menino já embargou a voz, já ia chorar, já se irritou, ainda tentou questionar a mãe, que não queria ouvir naquele momento de raiva. Eu estava junto, eu vi a situação e é claro que não tem como eu entrar com uma outra regra ali naquele instante, desautorizar a mãe, né? Mas ali é uma oportunidade para construir um diálogo. Entre nós, a criança não tinha razão no que estava falando? Minha mãe pediu para eu guardar o que eu peguei, é o que eu estou fazendo. Essa pilha de livros aqui não fui eu que peguei. E a mãe não deu chance nem da criança colocar o ponto de vista dela. E às vezes, quando as mães, os pais, educadores ainda aceitam escutar a criança, podem pensar que a criança está sendo cínica. E não, eu vi no olhar desse menino, o jeito dele mudou, ele ficou irritado, triste, sem entender, foi guardar tudo bem contrariado. E aí a mãe reclama porque o filho está indo emburrado, porque não obedece, porque não faz as coisas de boa vontade. Mas percebe como está clara a situação, olhando assim de fora? Quantas vezes acontecem coisas parecidas com essas no nosso dia a dia e a gente não se dá nem conta de que está só reagindo no piloto automático, com as nossas configurações padrão, ou porque está com uma mente ocupada, cheia de coisa, nem se dá conta que o que a criança está falando tem fundamento. E onde estava o maior problema desse exemplo todo aqui? Na regra, o jeito que a regra foi colocada para a criança. Não foi uma regra clara, gerou dúvida. Então cuide para isso não acontecer. Senão você vai cobrar uma coisa que para você foi uma coisa na tua cabeça, mas do jeito que você falou, gerou outra interpretação por parte da criança. E é preciso entender isso depois. No supermercado, talvez, você pense: puxa, mas eu falei para ele que eu não ia comprar nada hoje além de comida. Esse é um outro exemplo de regra não clara. O que é comida para você e o que é comida para a criança? Chocolate doce não é comida? Esse pode ser o caso de uma regra não clara que leva àquela explosão emocional, que é a birra. Outra coisa, seja consistente. Não adianta ter atitudes vacilantes. O que é isso? É dizer não agora e deixa pra lá daqui a pouco. E aí, cuidado, às vezes o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Isso não é bom. Quem que a criança vai ouvir? Sempre vai pro lado que vai ceder na cabeça dela. E aí não tem como ela de fato ser orientada pelas regras. Fale, repita sempre as mesmas regras até a criança internalizar. Regras e limites são fundamentais na educação de todas as crianças, realistas e apropriadas à idade delas. Então essas regras devem ser repetidas, consistentes, relembre com elas regras se a criança é menor. E o filho não é um robô, é um ser humano, então mais cedo ou mais tarde ele vai querer quebrar regra só para desafiar e testar até onde pode ir. Então seja firme, não ceda, não mude as regras que não podem ser mudadas. A consistência constrói confiança, então cuide na hora de estabelecer as regras. Evite estabelecer uma quando você não tem certeza de que vai ser consistente em relação a ela, que vai conseguir monitorar depois se a criança está seguindo ou não. E de novo, as crianças vão testar a firmeza, então paciência. E firmeza sim, mas com amor sempre. Um detalhe importante: se a criança foi acostumada de um jeito, sem regra, sem orientação clara, e de repente do nada agora você está começando a mudar, muito provavelmente você não vai ter respostas imediatas da criança. Ou seja, se a criança estava acostumada de um jeito e sempre esteve tudo bem, e a partir de agora esse jeito não vai mais ser ok, a criança não entende da mesma forma que nós adultos que mudou, que agora começa a valer desse outro jeito. Ela precisa de tempo para amadurecer essa ideia na cabeça dela, repetir 1, 2, 3 vezes o tempo que for necessário para ela se acostumar com esse novo hábito, estilo, regra, orientação. Então também pondere se for esse o caso. A resposta da criança não é imediata. Aí você pode estar se perguntando: como que eu vou analisar tudo isso, parar, pensar, ponderar no meio do mercado, com a criança gritando? E não, também não é isso. Isso você faz depois, assim que toda a situação se acalmar, tanto a criança quanto você. Porque se a criança faz birra, ela está agindo com o lado emocional do cérebro. A birra é uma explosão de emoção. E no meio de uma explosão de emoção, você não age com a razão, não funciona. A criança não entende. Emoção lida com emoção. Depois que passar esse excesso de raiva, esse ataque, aí sim você repassa a regra, a orientação que tinha passado antes de sair de casa, por exemplo. Na hora você só abraça a emoção.
se abaixando na altura da criança, mostrando um bichinho de pelúcia, um brinquedo que você tenha levado para ela se distrair, dizer que você entende que ela fica triste, mas que daqui a pouco passa, e já tenta envolver a criança em outra coisa. Você ajuda a mamãe a pegar as frutas? É fácil? Claro que não, mas é a maneira positiva de educar. O principal é você não ceder, não ceda a birra da criança. Se tinha sido combinado que não antes, só porque os outros estão olhando, você está ficando nervosa, abstrai, ignora isso. Isso fica mais fácil com o passar do tempo. Mas não adianta você ceder se você tinha passado a regra antes, porque senão, olha só, você não está sendo consistente com a regra e a criança vai ver que a regra pode mudar. Você pode amolecer se ela ganhar no cansaço. E aí fica o que na cabeça da criança? Peguei a bolacha e não resolveu. Peguei e gritei e ainda nada. Peguei e gritei e joguei no carrinho? Ainda não. Mas quando eu fiz tudo isso e me joguei no chão, aí funcionou. Veja que a criança nem faz isso por mal. Esse teste da paciência faz parte do entendimento dela mesmo. Ela começa a aprender por repetição, por associação, que cada vez que ela fizer um escândalo desses, dá certo, funciona. E aí fica cada vez mais difícil de você cortar esses comportamentos. Então já no início, não ceda. Mas lembre sempre que o melhor é antes, combine as regras antes, não leve a criança com fome no mercado, isso vai fazer ela querer tudo mesmo. Evite o corredor dos doces, que esse é típico, se você não precisa de nada dele. Leve um brinquedo para distrair, dê tarefas para a criança até ajudar, se ela já entende, pegar uma fruta, uma verdura, e combine antes, sempre combine antes. Não subestime a criança, ela entende. Converse, dialogue, explique sempre. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, porque é bem importante isso para mim. Se inscreve no canal também, porque toda semana eu coloco vídeo novo por aqui. Compartilha com mais alguém para assistir também. Até a próxima!